Catedral Cristo Vive. Um memorial ao Senhor Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Soberano, o Todo-Poderoso, o grande pastor das ovelhas. A palavra que eu vou usar, mas ela é real, era vergonhoso, né, Joãozinho? Era vergonhosa a participação financeira deste culto nos desafios do nosso ministério. E logo que Deus me colocou aqui para ministrar neste culto, começou a levantar pessoas. Um empresário, quando ele não podia, ele mandava os motoboys dele trazerem o dízimo dele às terças-feiras aqui. Até hoje, muitos irmãos têm se associado comigo no tocante ao dar e receber. Isso é coisa de Deus. Esse momento, quiçá, posso dizer que é um momento fundamental na vida do cristão, para que ele tenha definitivamente o controle financeiro da sua vida. Porque a gente não pode deixar que a nossa vida financeira fique sob o controle do mundo. E eu estava dizendo que há um carinho de Deus tão especial com a minha vida, porque uma das maiores comprovações do meu chamado foi logo que Deus selou essa parte, porque logo, né, Bispo João, mesmo no primeiro mês, assim que Deus me colocou para estar ministrando nesse culto, nós já começamos a ter uma participação significativa. E depois, em conversa com os filhos do nosso apóstolo, num momento aqui interno da igreja, eles me disseram: olha, meu pai nos chamou essa semana no gabinete e disse: olha aqui, vocês estão vendo quando uma pessoa tem chamado, e mostrou aquilo que estava acontecendo. Já isso, na época bem antiga, ele disse: olha, isso nós vemos na vida do presbítero, ainda estava como presbítero na igreja, nós vemos na vida do presbítero Daniel Anecleto. Olha aqui, olha, o resultado que o culto já tem trazido para o nosso ministério. Então, glórias a Deus. Acreditem, nunca o nosso apóstolo me fez um tipo de cobrança, nunca, não é igual, eu sei que tem lugares por aí que tem metas, vocês sabiam? Aqui não, aqui graças a Deus, aqui é liberdade, é liberalidade, é voluntariedade, é ensinar o povo. Aqui não é obrigação, ninguém fica obrigando ninguém a nada, irmãos, porque quem obriga, oprime, quem ensina, convence. Sabe? Então, desta forma, ensinando o povo. E Deus me deu, sabe, essa confirmação, essa comprovação logo de imediato. E Deus tem trazido cada vez mais. Não foi diferente também com as missões. Primeiro, quando você toma a atitude de semear, você está fazendo o que é certo. Você está reconhecendo que você recebeu de Deus e que você tem uma opção que o mundo não tem. Você entendeu esse segredo, né? Um segredo que o mundo não tem, o mundo não ensina, o mundo só trabalha em cima de especulação, exploração financeira, avareza, sabe? No toma lá da cá, no interesse. Você descobriu que com Deus é diferente. Você tem que ser generoso, você tem que semear. Depois você traz esse ministério, você está honrando a vida do apóstolo como selo desse apostolado que nós somos. Se você se alimenta por esse ministério, aqui presencialmente, seja pela internet, é mais do que justo que você traga a sua semente. E quando você traz numa terça-feira, você se associa comigo no tocante ao dar e receber. Isso é maravilhoso. E quando nós não transmitíamos pela internet, ficamos alguns anos que não transmitíamos, confesso a vocês, né, João?
eu nem investia tanto tempo falando, porque eu falo hoje mais? Porque é um testemunho. Esse momento é um momento de testemunho, e é um momento de orientar pessoas que às vezes estão chegando aí pelos canais da internet com visões completamente equivocadas sobre esta área, sobre esta região espiritual, que é a nossa vida financeira. O dinheiro na nossa vida tem uma região espiritual, não é igual ao do mundo. O mundo vai ser tudo a mesma coisa. Nós temos uma diferença. E o apóstolo trouxe uma frase: as flores de amanhã nascem das sementes de hoje. Quer dizer, você semeia e você tem garantido a colheita. Mas você não semeia só por isso, você semeia porque você passou a entender que você tem uma condição especial com Deus, que é tornar aquilo que é mais humano espiritual. Então, estou trazendo o meu dízimo, meu, da minha esposa. Se você ainda não dizimou, dizime hoje. Se você já dizimou, traga uma semente especial. Faça votos com Deus, acredite, você pela internet. Olha, quem sabe hoje alguém aí, um empresário, está ligando, assistindo pela primeira vez, nunca tinha ouvido falar desta forma. Deus está te dando oportunidade. Espiritualize, talvez só o que faltava era você espiritualizar a tua vida financeira. Então, faça um movimento com aquilo que o mundo chama de dinheiro, semeie, e você vai ter na sua mão a partir de hoje apenas semente. E com semente, é como Deus tem me dito, é para encher, é para transbordar. Você pela internet, levante a mão direita e receba. Senhor, mais uma vez, com estas verdades garantidas pela tua palavra, de Filipenses 4,19, de Provérbios capítulo 3, versículo 10, de Lucas capítulo 6, versículo 38. É para encher, é para transbordar. Eu recebo para a minha vida, e eu compartilho com a vida de todos aqueles que se associam comigo no tocante ao dar e receber, para a tua honra e para a tua glória, Jesus. Amém e amém. Os irmãos pela internet agora podem semear. Aproveite para compartilhar, ok? Se você ainda não compartilhou este culto, é momento de você compartilhar, tá bem? Compartilhe, dê o seu like. Todo esse movimento que você faz no YouTube é bom, porque assim o YouTube entende que é uma mensagem importante e começa também a colocar, né, nas suas primeiras opções. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço. Eu te agradeço, Te agradeço, te agradeço, te agradeço. Agora sim, chegamos à aula de hoje, nona aula, parte 2, conserva a tua confissão, esse livro maravilhoso, Autoridade do Cristão, Senhor Jesus, Deus maravilhoso, obrigado por mais uma terça-feira, por mais uma manhã, obrigado porque eu tenho o teu sim e o teu amém para estar sobre este altar. Senão nada disso seria possível. A ti a honra, a glória, o louvor, o império, o domínio, força, a majestade. A minha adoração. Senhor, eis-me aqui. Obrigado por este dia. Renova as minhas forças. Manifesta sabedoria. Pela tua graça sou o que sou, a minha suficiência vem de ti. Amém. E amém.
nós hoje, graças a Deus, chegamos à conclusão dessa série, né? E desde a primeira aula, né, nós já começamos a introduzir, né, que foi aula de introdução, o tema principal, que foi a autoridade, aqui nas primeiras páginas. Depois ficamos aí na primeira e segunda aula, basicamente tratando e mostrando como toda essa autoridade chegou à nossa vida e a forma abrangente com que ela hoje está disponível e como isso se processaria. Foi bem forte na nossa primeira e segunda aula, quando eu disse que nós precisávamos ter uma conduta com relação às nossas ligações e relações interpessoais de humildade, lembra? E principalmente com relação às nossas reações. Eu cheguei a praticamente lançar aqui uma frase, eu disse: irar-se, sim. Né? Irar-se, sim. Qual era a frase? Alguém se lembra? Vingar-se, não. Olha, tem aí, hein? Joás está afiado. Isso foi a Daiane que falou para você, Joás. Não foi, Daiane? Olha lá, viu? Eu sei, as mulheres nos abençoam demais, né? Irar-se, sim. Vingar-se, não. E foi fortíssimo. Depois da aula 3 em diante, nós começamos então a ver esta questão. Eu falei, olha, era um paralelo, e a importância de como tudo isso se processava somente pelo Espírito foi avançando aí nas aulas 3 e 4, e depois digo fraco, eu sou forte. E já antes dessa aula, né, no link aí com as aulas 5, 6, nós falamos sobre a maturidade sem obras, o sacerdócio real, todo um processo evolutivo para que nós chegássemos à aula passada, naquele momento do estudo do diga ao fraco, eu sou forte. Já sinalizamos, esta aula já vai fazer um link com o último subtema que nós estamos desde a semana passada, né, que é este subtema a partir aqui da página 91 do livro. Conserva a tua confissão. Conserva a tua confissão. Hoje nós concluímos com essa aula 9. Mas eu quero, antes, ainda voltar, né, um pouquinho nas primeiras páginas aqui do livro, para lembrar que na semana passada eu disse que nós precisávamos, né? E precisamos, claro, filtrar o pensamento. Eu disse, filtre o teu pensamento. Eu aconselho a você, quem sabe no próximo sábado você não faz aí uma maratona e assiste, pega desde a primeira aula, assiste todas estas aulas. A repetição é a mãe do ensino, você vai ver que conexão maravilhosa. E uma máxima que o apóstolo disse, que são estudos, né? É que aquilo que nós falamos tem um trabalho muito grande em toda a nossa coordenação motora até. Mexe realmente com as nossas emoções. Ele disse, estes cientistas estão certos, sem sombra de dúvida, mas esta descoberta não é recente. Uma vez o rei Salomão, há milhares de anos, falara sobre isso. Como está em Provérbios 6, versículo 2, ele disse, estás enredado com o que dizem os teus lábios, estás preso com as palavras da tua boca. Nós precisamos filtrar o nosso pensamento. Semana passada, ainda ampliei um pouco mais esse pensamento aqui. Eu disse, quando for verbalizar, seja por um gestual, ou seja pela tua reação, ou seja por palavras, você precisa filtrar o teu pensamento. Eu disse, o diabo não é onisciente, lembra disso? Vamos colocar um reforço aqui de palavra hoje nisso. O salmista reconhecia isso no Salmo 139,
versículos 2 a 4, Joás. Salmo 139, olha que coisa sublime. O salmista disse: sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. O diabo não faz isso, mas Deus faz. Ele disse: esquadrinhas, olha aqui a linguagem corporal. Porque às vezes vão dizer: o bispo Daniel enche linguiça, inventa. Não, irmãos, aquilo que Deus me coloca para falar é porque está na palavra. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar. Conheces todos os meus caminhos. Você está vendo a verbalização? Comportamento, reações. E agora? Agora que é a expressão mais forte daquilo que você acredita que é a verbalização, que é o falar. Quando você diz, as coisas realmente acontecem. Como o mundo foi criado? Quando disse Deus. Você vai lá no Gênesis, você vai ver, disse Deus. Então é importante que você tenha um comportamento e reações que gerem em você. Lá no final, às vezes tem pessoas que falam assim: falei, sem pensar. Já viu isso? Falei, a palavra às vezes vem. Não deixe mais que isso aconteça. Comece a filtrar nos teus pensamentos para que o teu comportamento, as tuas reações sejam todas para uma verbalização. E quando você abrir a sua boca, as coisas realmente aconteçam. Quando você fala, filho de Deus nesta terra, ouça o que o Espírito está dizendo à igreja. Quando você fala, se for Deus falando, as coisas têm que acontecer. Porque quando Deus fala, as coisas acontecem. E o sábio disse: olha, estás enredado, porque é a força da voz, é a força da verbalização, é a força da tua palavra, da tua boca. O que tem saído da nossa boca, irmãos? O que tem saído pelas nossas bocas? O que nós temos verbalizado? Porque ainda a palavra não chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Isso significa, irmãos, dizer que Deus trabalha nos nossos pensamentos. O inimigo lança dardos para gerar pensamentos, mas Deus, ele trabalha diretamente lá. Hebreus capítulo 4, versículo 12, Joás. A palavra, ela é viva, ela é eficaz, ela é mais cortante que qualquer espada de 2 gumes. Tem gente que, para ilustrar, às vezes compara a palavra a uma espada de 2 gumes. Deixa eu te falar um segredo. A palavra não é uma espada de 2 gumes. Uma espada de 2 gumes, irmãos, corta muito. Lembra dos gladiadores? Nem assista, que é sangue puro aquilo lá. Corta muito, qualquer lado que bate, corta. É uma espada de 2 gumes. Mas a palavra de Deus, ela é mais que uma espada de 2 gumes. Ela é uma espada espiritual. Diz que ela é mais cortante. Ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Salmo 119, versículo 9. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando segundo a palavra. Essa palavra que, claro, o salmista deixa para o jovem, que o jovem é mais afoito, é mais arredio, mas essa palavra é para todos os filhos de Deus. Então, como você poderá conservar pura a sua confissão, trazendo para a nossa aula de hoje? Observando segundo a palavra. Concordam comigo? Então vamos pensar. Pensar, ok. Verbalizar, nem tudo. Ocupar o pensamento, nem tudo. Nós usamos Filipenses 4, depois você deve assistir essa aula. Nós vimos que Paulo fala sobre filtrar o pensamento. Como nós temos que ocupar o pensamento. Então nós
investimos um bom tempo com isso. E hoje a gente parte daqui pensando forte no seguinte, fazendo aquela ligação, né, que nós falamos na semana passada. Nós precisamos frutificar pela palavra. E aquele que você alimenta mais, vai sobressair mais. Como está o teu coração? A Bíblia, quando fala em coração, geralmente, ou alma, ou coração, ela está falando de emoções. Ela está falando do nosso eixo de estabilidade emocional nesta terra, que acredita em ninguém, você não vê estabilidade em ninguém. O mundo não oferece estabilidade, o mundo só oferece problema, guerra, confusão, concorrência. Quem é mais, quem é melhor, quem é maior, quem é mais forte, quem tem mais. Então, o que ficar mais forte em você é o que vai falar mais alto. Outra coisa que eu disse na semana passada, basicamente, nós buscamos aí uma maneira bem simples de definir carne e espírito. Como uma sociedade, eu comparei uma sociedade onde precisa ter um sócio majoritário especializado no assunto para que a sociedade seja respeitada. E nem todos os dias, ainda disse para você, nós vamos conseguir isso. Mas o ideal seria que nós frutificássemos pelo menos 51%. Quem é que assistiu à reciclagem dessa última sexta-feira? Que já foi um tema muito dentro desta área e nós exploramos bastante esse assunto. Mas nós, como eu havia prometido na semana passada, nós vamos hoje falar um pouquinho também sobre isso aqui ainda. Essa questão da carne e do espírito. Jesus pagou o preço, Jesus, ok. Quanto à salvação, está tudo resolvido. Quanto à disponibilidade da nossa condição espiritual nesta terra, está tudo resolvido. Mas nós temos que fazer o nosso esforço. Que esforço é esse? É não ceder ao mundo, ao inimigo e à nossa carne. É estar no eixo espiritual. Então, diga comigo, esforço, superação, dedicação, evolução. Com Deus é sempre obediência. Ele diz, ninguém caia, né? Segundo o mesmo exemplo de desobediência. Então, aqui, a gente agora precisa caminhar a passos largos para a nossa conclusão do tema de hoje. Como conservar a confissão? Como será possível, com tantos apelos, com a nossa carne imperfeita? Desventurado homem que sou, não é verdade? A realidade carnal do apóstolo Paulo, imagine. A mesma realidade carnal do próprio Jesus, que na via cruz chegou a pedir, Pai, afasta de mim esse cálice. Que teve que rebater Pedro de um jeito, porque Pedro foi cirandado pelo diabo e quase que quer balançar ali Jesus para tirá-lo da via cruz. Vocês estão entendendo? É a carne de todos, do mesmo jeito, que só será transformada no arrebatamento da igreja. Caminhamos todos para a perfeição. Tenho ensinado, nosso apóstolo tem ensinado há mais de 40 anos isso aqui no ministério, e eu também, graças a Deus, todos que sobem neste altar. Essa é a caminhada da graça de Deus. Então, bispo, como vencer isso? Como a gente vai frutificar mais do que simplesmente ficar como todo o povo de Deus aí na sua grande maioria? A grande maioria. Porque é lógico, se 2/3 somos salvos e você vê pouca gente vivendo a excelência da graça de Deus. Jesus lá em Mateus 12, 34, ele tem uma mensagem. Mateus 12, 34. Quando ele fala, repreende, ele diz, olha, raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração.
ele estava ali trazendo um alerta. Irmão, se a boca fala do que está cheio o coração, não vamos continuar lendo, não vou explicar também, Joás, pode tirar. Depois ele diz, o homem bom do bom tesouro do coração tira o quê? Coisas boas. Então significa que o salmista lá no Salmo 119, versículo 9, tinha razão, e eu tenho razão quando trago para a nossa confissão e digo como conservar a nossa confissão. Observando a segunda palavra. Quando faço um link com Filipenses 4:8, dizendo que tem que filtrar o pensamento, concorda comigo? Nós precisamos agora então de quê? Desse esforço, superação, dedicação e evolução. É só isso, biblicamente, alimentando, enchendo o nosso coração. Quando nós verbalizarmos, a boca vai falar o quê? Do que está cheio o coração. E aí nós temos aqui uma enxurrada nas próximas páginas de garantias bíblicas. O apóstolo cita Hebreus 4, versículo 14 a 16, diz, tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Então, há uma ordem, conservemos firmes a nossa confissão, mas de que forma? Tendo Jesus como nosso sumo sacerdote, acreditando que ele consumou tudo na cruz do Calvário. E diz, ele foi tentado em nossas fraquezas, em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Aí agora olha a superação de novo. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Lembra uma das frases que eu sempre digo? Pior que estar preparado e não ter uma oportunidade é ter uma oportunidade e não estar preparado. Estude, busque esse conhecimento da palavra, alie-se e alinhe-se com aquilo que jorra deste altar, a revelação da graça genuína. Isso nunca vai te fazer mal, irmãos, só vai te fazer bem. É a boca cheia, o coração cheio, as palavras que saírem da sua boca, elas terão as garantias bíblicas infalíveis. Hebreus 7, 22, olha que segurança. Por isso, Jesus se tem tornado fiador de superior aliança. Só a graça nos ensina essa superior aliança. Só a graça nos dá essa condição. E só em Jesus. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 13, e é Espírito, é pelo Espírito. Tendo, pois, o mesmo Espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei, nós cremos, por isso é que falamos. Você vai aprendendo a palavra, você vai crendo, você vai falando, as coisas vão acontecendo. Você vai crendo mais e vai falando mais, e as coisas vão acontecendo mais, você está entendendo? Hebreus 10, 39 diz, nós, porém, não somos os que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Nós não vamos retroceder para a perdição, nenhum de nós, não pode, não há como, impossible, alguém aqui que confessou a Cristo perder a salvação. Nós temos uma característica, a conservação da alma, ou seja, uma segurança, uma estabilidade, uma confissão embasada, com base na graça de Deus, na graça genuína. Irmãos, as coisas acontecem. Isso não falha. Aqui na página 95, no segundo parágrafo, o apóstolo diz, a nossa carne luta contra o espírito e este contra a carne. Muita gente se encontra numa grande luta por causa dos seus problemas. Se alguém bater no peito e disser, olha, comigo é diferente, irmão, eu vou ter que cantar a minha musiquinha, minha paródia do Roberto Carlos para você, que há muito tempo eu não canto. Já tem umas 3 aulas que eu não canto, já tem gente até que esqueceu. Quem não esqueceu, canta comigo. Daqui para frente, tudo vai ser diferente. Você tem que aprender a ser crente. A sua carne não vale. Ai, Jesus. E é
isso que acontece. As pessoas ficam aí se deixando levar e esquecem que nós temos uma responsabilidade, sabe, que é alimentar com a palavra, viver a palavra, confessar a palavra, praticar a palavra, e não tem nada, não tem como dar errado, não tem como, a segurança, Deus sempre trouxe ao seu povo uma margem de segurança infalível. Imagine agora com a graça de Deus. Olha, se você volta aqui, o apóstolo cita o Pentateuco, ele diz, olha, Deuteronômio 28:7, o Senhor fará com que sejam derrotados na tua presença, os inimigos se levantarem contra ti, por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. Olha o que o profeta Isaías profetizava, Isaías 54, versículo 17, toda arma forjada contra ti não prosperará, toda língua que ousar contra ti em juízo tu a condenarás, esta é a herança dos servos do Senhor, é o seu direito que de mim procede, diz o Senhor. Então, irmãos, são garantias bíblicas infalíveis. O Espírito vai nos dar garantias poderosas, vai nos trazer uma segurança, uma liberdade em espírito, mas tem que gerar uma responsabilidade na nossa carne. Aí, Mateus 13, 23. Então, aqui é a parábola da semente. Mas o que foi semeado em boa terra, ele diz, é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por 1 da semente. Então, só a graça de Deus vai nos dar essa condição. Tenho dito aí vários estudos desde o início desse nosso tema, né, da autoridade do cristão. Se você usar Romanos capítulo 6 ao capítulo 8, fizeram uma remissão com Gálatas do capítulo 2 ao capítulo 5, você vai ver a problemática da carne. E Efésios do capítulo 1 até o capítulo 4, você vai ver também o resgate que nós temos. Se você juntar esses capítulos, você vai entender que nós temos realmente condições de frutificar acima de 30. Agora, quem não tem certeza da salvação, fica numa instabilidade tão grande, é um medo tão grande, é medo de perder a salvação, é medo do diabo, é medo de quem vai ganhar as eleições, é medo da guerra da Rússia, é medo de Amargedon, é medo de Jesus voltar. Eles vivem gritando, ora, vem depressa, Maranata, mas eles têm um medo de Jesus voltar, irmãos. Um dos filmes que mais ganhou aí bilheteria foi A Sétima Trombeta. Nem era filme na época, era um LP. Só o pessoal, agora está com retrô, todo mundo já sabe que é um LP, né? Mas um LP, aqueles discos, lançaram um LP, uma faixa toda, A Sétima Trombeta, aquilo vendeu igual Coca-Cola. Não vou nem dizer água, que Coca-Cola deve vender mais que água. Mas aquilo vendeu, irmãos, porque está o desespero, o medo. As pessoas têm medo. Então, o medo, né, paralisa, o medo, leva as pessoas ao que é o desespero. Então, queridos, amém, eu já tenho certeza da salvação, ok, 30 por 1 da semente. Você já tem garantido aí, imagine, frutificar 30 por 1 da semente. Agora, quando você começa a avançar nessa questão de alimentar o teu coração com a palavra, olha só, você que está aqui culto após culto, e quando não está, ainda liga pela internet, não abre mão, está sempre ligado a todas as mídias, as literaturas do apóstolo, você tem essas garantias bíblicas infalíveis, meu amado. Você enche o teu coração com um bom tesouro, então você vai avançar, você vai entrar nesses 4 aspectos aqui. Você faz o esforço, você
atinge um nível de superação que outros não vão atingir, quando você entra no repouso, você evolui, porque você tem dedicação. Então diga, esforço, superação, dedicação, evolução. Você vai evoluir. Então você evolui dos 30 por um da semente. Você bate, às vezes, picos de quase 100. Se você bater 51, está ótimo. Porque o sócio, se você chegar no final da noite, você puder fazer um balancete e pensar, poxa, ali eu posso melhorar, ali eu posso melhorar. Mas espera aí, mas aqui foi bom, aqui foi bom. Pense em 10 coisas, faça aí um balancete toda noite. Pense em 10 situações que aconteceram com você durante o dia. Você vai ter isso. Se de 10, em 4 você vai dizer, puxa, nessas 4 aqui, puxa, minha sogra, deixa para lá. Mas tem dias, sabe, Jane, que é mais complicado e eu falo, meu Deus, 2 para a sogra, 2 para a Lídia, 3 para o gato, já 5. Eu vou, meu Deus, vou procurando ali. Ih, rapaz, o vizinho. Ih, aquele vizinho aqui. E agora aquela fechada no trânsito. Aí eu vou ver 8 negativos. Eu falei, meu Deus, só 20%. Eu falo, peraí, não, 20% não aceito. Peraí, eu já tinha 30%. Aí faço um conta de chegada com o Espírito Santo. Falo, eu tenho certeza. Eu sei que mesmo assim eu não fui para o inferno. Então já é o 30 por 1 da semente. Está entendendo aqui? Um exemplo rotineiro, para você não pensar que todo dia eu bato lá 6 bons e 4 ruins. É uma forma que eu estou trazendo para você, didática, afinal você está numa escola, para você entender de uma vez por todas o seguinte, nem todo dia, de vez em quando, quer ver tirar um 10 e contar no altar, então. Aí no altar, a brasa viva do altar, aqui é picos de 100%, claro, o Espírito está fluindo da minha vida, Remantaná, estou pregando para você e para mim, não sou eu, é Deus falando. Por isso que é bom, quanto mais você puder estar presencialmente na igreja, ou os que não têm uma igreja que Cristo vive perto da sua casa, eu vou dizer, não procure uma igreja perto da sua casa, procure uma igreja perto da Bíblia. Fique com a gente, mas você tem que se ligar mais ainda. Mais ainda, internet, com a gente aqui, ao invés de ficar acessando coisas aí, como o pessoal costuma acessar, acesse as nossas mídias, você vai ter alimento, tem Cristo Vive, sede, tem as nossas igrejas locais, tem o canal de missões, você não precisa ficar sem se alimentar, sem encher o teu coração. Aí você vai chegar no final do dia, você vai falar, peraí, um para a sogra, um para o gato, mas com a minha esposa hoje eu fui manso, que beleza, dei o dízimo, hoje dei o dízimo, aquele rapaz hoje, saí da escola, hoje eu já estou bem, até agora, acho que era por causa do culto, se eu fizesse um balancete agora, dava um 8 de repente, deixei minha filha na escola, quando saí já veio um camarada me empurrando, aí eu olhei para frente, o sinal estava fechado, eu falei, por que esse camarada está praticamente me empurrando se o sinal ali está fechado? Olha como é, para contar para vocês como é que é as coisas, porque olha, imagine irmãos, aos 21 anos de idade, sabe o que eu estava fazendo? Eu estava dirigindo viatura policial, então eu tenho um treinamento, realmente uma perícia no volante, que sabe, se eu começar a falar aqui, Dom Zé, que eu chamo carinhosamente de Bispo Zé Carlos, vai dizer até que é vanglória, né? Nosso diretor de rádio e TV, mas não é brincadeira não, irmão, cavalo de pau de 360 para lá, de ré, de frente, todo jeito que você possa imaginar. Minha esposa já viu, né? Aqui não me deixa mentir sozinho. Ela fez assim, Sabe o que eu fiz? Quando chegou, aí tem um recuozinho assim, deixa eu contar meu testemunho para vocês, irmão. E eu fui devagar. Falei, irmão, ficar devagar. E ele, que coladinho. Quando chegou no recuo, eu joguei o meu carro assim para o recuo, ele parou do lado. Aí era aquele momento, sabe aquele momento? De 28 anos por aí, então. Depois comecei a ministrar aqui, já foi maravilha. Era aquele momento. E sabe o que eu fiz? Quando eu joguei para o lado, olha o pico da carne. Chegou a ter um pico. Joguei assim, parecia aquele... Quem é mais antigo assistiu Automan, um carro que fazia assim, no trânsito. Foi exatamente isso que eu fiz com o carro. Ao tal ponto que ele nem conseguiu parar, ele parou do meu lado. Sabe o que eu fiz? Nada. Imediatamente é o cair em si. Sabe por quê? Coração cheio de temor, de reverência da palavra. O sinal abriu, ele saiu. Saiu um outro carro, aí eu armei a seta e fui em paz.
Mas ali, quiçá eu nem estaria aqui agora. E se eu ali faço alguma outra coisa, vai lá, está armado, pega e me dá um tiro. Ou pior, eu saio do carro com aquela coisa que eu tinha antigamente, puxo aquele cacetete que eu andava dentro do carro e pum, lá no vidro do camarada, faço alguma coisa assim que eu fazia, né? Na carne, a carne, irmãos. E aí? Tá lá o bispo indo para preso, né? Em vez de estar aqui pregando, ó, bispo da igreja Cristo vive. Já pensou? Olha o testemunho, olha o exemplo. Então, irmãos, olha, eu devo estar, pelo balancete que eu fiz aqui, por enquanto eu estou com 8. Quero ver se eu chego até de noite, pelo menos com 6. Se eu chegar com 6, estou bem. Não é todo dia que eu chego com a nota 6. Acostume, se habitue a dar nota para você. Vai ver como é que isso é legal. É bom, isso é de idade, não é, Jorge? Você vai ver. Então é a palavra, nossas 4 bases: esforço, superação, dedicação, evolução. Para você evoluir. Aí você a cada dia vai frutificar. Então o que é frutificar? É você dar resultados, é você ter materializado, seja através do seu comportamento, da sua reação ou da sua verbalização, aquilo que está na palavra. Porque as garantias nós temos aqui, de garantias nós temos. Ó, Efésios 1:8. Vou usar aqui alguns textos. Efésios 1:8, na página 97. Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência. Quer dizer, nós temos isso no Espírito, nós temos isso. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 3 a 5, olha aqui a paródia do Roberto Carlos escrita por Paulo, para você não pensar que sou eu. Porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as nossas milícias não são carnais, e sim poderosas. Quer dizer que quando não são carnais, elas são poderosas. Quando são carnais, são o quê? Poderosas. Diga, no espírito, poderosas. Diga, na carne, poderosas. É um neologismo. Estou aqui criando uma palavra, coloque lá, Bispo Daniel. Ou é poderoso ou é poderoso. Quem é poderoso age com poder. Quem é poderoso age com podridão, é podre. Do poder para o podre, só basta mudar a letra R de lugar. Então você pode, pelo poder de Deus, poderoso. Pela carne, podre, poderoso. Desculpe, se não fizer os trocadilhos, você não está na escola de capacitação e crescimento espiritual, muito menos comigo ministrando no altar. É um jeitinho, né, que Deus me deu aí de ministrar. Que bom que você gosta, eu também gosto. Ajuda a frisar. Isso é didático. Então, poderosas, diga, na carne, olha, é tão fraco que Paulo diz, não são carnais, mas sim poderosas em Deus. Ele diz, para destruir fortalezas, lá no pensamento. Altivez, fortaleza, sofisma, anulando, olha, tudo isso é na mente. Entendeu? Vai, o 5. Contra o conhecimento de Deus, olha lá. Levando cativo todo pensamento. Ai, bispo, eu pensei que você que tivesse inventado. Não, irmão, está na Bíblia. Estamos agora lançando no concreto. Tudo que já foi dito. Então, Deus trabalha ou não trabalha no pensamento? Quer dizer que, volta no 4. Olha o que o inimigo faz, a carne, o mundo. Ele lança as fortalezas, ele lança os sofismas. Fortalezas, são fortalezas. É quando você dá muita força a uma coisa que não é tão forte. As coisas do mundo, proporcionalmente à nossa carne, são muito fortes, são fortalezas. Fortalezas, situações geradas, sabe? Coisas, condições impostas a nós pelo mundo, pelo diabo, pela debilidade da nossa carne, tudo são fortalezas. Sofismas, aquela aparente, uma situação enganosa. O sofisma é alguma coisa que te induz, ele te engana, ele te seduz. O 5, tudo isso é diabólico. João, 5, olha lá. Altivez que se levante contra o conhecimento, irmãos, altivez é um perigo.
Sabe, altivez? Se eu fosse voltar hoje, se eu voltasse na hora que o camarada ficou ali, encostando o carro dele praticamente no meu, quem já assistiu Stock Car sabe como é que é. Já viu no Stock Car que o camarada tira do outro assim, batendo, tá quase fazendo isso. Aquilo ali, para quem conhece de volante, de direção, aquilo vai dando uma altivez, e você diz, peraí, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo. Tu tem várias ideias na hora, irmão. Não tem noção. Várias ideias. Vou atrás, quando ele acelerar, vou dar um totó, faço ele rodar e não sei o que. Muita coisa. Vou nem falar porque pode ter gente má querendo aprender essas coisas erradas. Né? Altivez. Então ele diz, tudo isso para e você leva todo o pensamento à obediência de Cristo. Com Deus, eu falo sempre, nunca foi diferente. Sempre é obediência ou desobediência. Correto? Hebreus 4,16, acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça. Que segurança maravilhosa. Quero te dar um exemplo, então, que me comove, porque gerou, claro, o meu nome. Minha mãe conheceu essa história de Daniel e gerou o meu nome. Ela disse, Deus vai me dar um filho ainda. Depois de 6 filhos, 4 anos sem engravidar naquela época, de 9 em 9 meses praticamente, a criança parava de mamar, e a mulher já engravidava de novo. A mulher era para ter filho, e filho homem. Era tão machista, a nossa sociedade antigamente, que a mulher que tinha só filha mulher era até vergonhoso. Minha mãe já idosa, aqui na realidade daquele tempo que nós vivíamos, 1961 que eu nasci, imagine, minha mãe ali já depois de 6 filhas, 4 anos depois, minha mãe engravida, e aí ela disse, opa, é meu filho, é o filho da promessa, é o Daniel, que ela sonhou, vai ser o homem igual o Daniel, vai ser um homem de oração, um homem de revelação da palavra. E, glórias a Deus, eu cresci ouvindo isso, irmãos, cresci, Deus me trouxe esse ministério que é de excelência, conheci a ciência através da vida do apóstolo Miguel Ângelo, tudo que foi revelado ao apóstolo Paulo, estou aqui, vivendo essa verdade. Então, toda vez ao falar de Daniel, me traz muito essa história, que é um testemunho muito lindo e muito grande, se eu fosse contar aqui, o tempo não daria. Mas o apóstolo cita então, a posição de Daniel, que é exatamente o que encantava também a minha mãe. Está lá em Daniel capítulo 6, versículo 10 a 24. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, então, estava assinada, vacinada não, a escritura havia sido assinada, aqui diz que Daniel então teve uma reação, quer dizer, a sentença estava lançada. Isso aqui é praticamente uma alegoria para os dias de hoje, não é uma metáfora porque aconteceu, é uma verdade, mas nós trazemos como exemplo, como uma alegoria, como algo que a gente vai equiparar à nossa realidade hoje. Qual é a nossa realidade hoje? O que Jesus disse? O mundo jaz no maligno, o mundo nos odeia, a sentença contra nós, irmãos, é de morte neste mundo. Este mundo não tem nada de bom para nós. O cristão não pense que não vai ser perseguido mesmo. Eu vejo as pessoas assustadas e achando que podem mudar de alguma forma essa realidade caótica. Não, irmãos, a tendência do mundo é essa mesmo. O mundo vai evoluir para a desgraça. E nós vamos evoluir para a graça cada dia. Quanto mais graça em nós, mais desgraça nós vamos ver no mundo. Se nós não estivermos embasados na graça,
para ser melhor ainda, se nós estivermos sem graça, nós vamos até achar graça no mundo, porque para quem está perdido, qualquer caminho serve. Agora, quanto mais engraçado nós formos, viu como é bom ser engraçado igual o bispo Daniel, Gilda? Seja engraçado. Sabe o que é uma pessoa engraçada? Cheia de graça. Quanto mais engraçados nós formos, menos desgraçados como o mundo nós vamos viver, irmãos. Desculpem. Fazer esses trocadilhos que é para você fixar isso e entender a importância de nós entendermos o seguinte: esta realidade de Daniel está pensando que todos nós temos que ser como Daniel neste mundo, entendendo que este mundo é sim uma cova de leões. Claro que eles imitam o leão de Judá, né? Mas sempre para nos destruir mesmo. E nós vamos fazer o que Daniel fez. Isso aqui simboliza essa questão da postura de Daniel. Daniel abriu as janelas e falou: vou continuar a minha oração, do jeito que ele fazia. Isso é manter firme a confissão. Então, esta analogia é para manter firme a confissão. Não vou ler o texto todo, depois você pode ler em casa. Vamos lá? Bíblia Revista Atualizada, João Ferreira de Almeida, lançada no livro pelo apóstolo, comentada pelo bispo Daniel na Escola de Capacitação e Crescimento Espiritual. Janelas abertas, joelho na oração, joelho, oração, isso é o que? Postura, comportamento, oração, verbalização, confissão, tudo que nós já dissemos aqui até agora. Ainda que a sentença seja contrária. Tem alguma coisa, o mundo está oferecendo alguma coisa boa para nós aí, irmãos? Ó, vem as eleições aí agora, pense. Segurança mesmo, só em Deus. Será que você pode abrir as janelas da sua vida? Testemunho, vida verdadeira na palavra, comportamento, reação, aí sim vai. E o contexto mostra que, ok, chegou ao ponto de estar na cova dos leões. Todos nós estamos na cova dos leões, irmãos. Esse mundo é a cova dos leões. E se nós vamos a cada dia, lembra, tendo aquele resultado pelo menos de 6 no final do dia, ou que não seja todos os dias, mas aí você já parte para ficar mais fácil, para uma semana tem 7 dias, espera aí, vamos ver se 4 dias da semana eu tenho um resultado de número 6, irmão, você vai ver como a tua vida vai começar a ter situações que você vai ficar maravilhado, você vai, meu Deus, mas como pode, porque Deus pode tudo, e você pode tudo naquele que te fortalece, e tudo é possível ao que crê. E os leões não fizeram mal a Daniel, assim como não vão poder fazer mal a nenhum de nós. E quando o mundo achar que nós estamos lá mortos, destruídos, e gritar, dar-se-ia é o caso, Daniel, de um Deus a quem tu serves, ter te livrado da boca dos leões, você vai dizer, ó rei, vive para sempre, recomante neomanai. Porque você conservou firme a sua confissão, porque você pode exercer a autoridade do cristão, sim, assim seja, assim disse o Espírito da graça. Não seja mais uma vítima da mentira, seja um apologista da verdade, não seja mais um na estatística da crise, seja um protagonista da vitória. Eu sou o bispo Daniel, com a minha linda e querida esposa, com essa trança, menina de trança. E esta foi mais uma escola de capacitação e crescimento espiritual. Concluímos, hein, amor? Graças a Deus, 9 aulas, mais uma série maravilhosa, a autoridade do cristão. Deus maravilhoso, obrigado Jesus, seremos deste lugar com alegria e em paz, em plena paz nós seremos guiados pelo teu Espírito e guardados pelos teus anjos,
viveremos, Senhor, seguros, tranquilos, sem temor do mal. Ainda que o inimigo imite, rugindo como um leão, estamos no leão da tribo de Judá. Estamos conservando a nossa confissão em linha com a palavra. Estamos firmes e inabaláveis. Somos mais do que vencedores. Que a tua graça, o teu amor e as doces consolações do teu Espírito Santo, Paizinho querido, Abba, Pai, se manifestem na vida daqueles que são como Daniel, guerreiros, vencedores, esforçados, diligentes, esforçados, dedicados, fiéis, têm firmeza na sua confissão. E o povo desta terra que é mais do que vencedor, diga amém, amém. Eu posso crer, Antes de tudo ser criado, Ele me amou. Ele me amou. E pro seu reino eu fui chamado. Toda arma que forjarem contra mim perecerá. Sei que o Senhor comigo está. Ele é fiel, Dono de todo dom perfeito. Rei de Israel. Israel É o Senhor do povo eleito. seu grande amor. Sou mais que vencedor. Aleluia. Grande é o Senhor. Vamos celebrar. Honra e glórias vamos dar. Ele é o nosso Deus. O grande eu sou. Vamos celebrar, honra e glórias vamos dar. Ele é o nosso Deus, o grande eu sou. Eu posso crer, Antes de tudo ser criado, Ele me amou. E pro seu reino eu fui chamado. Toda arma que forjarem contra ti perecerá. sei que o Senhor comigo está. Comigo está. Ele é fiel, autor de todo dom perfeito. Rei de Israel, é o Senhor de um povo eleito. E por causa do seu grande amor, Sou mais que vencedor.